E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo no canal A Verdade na Cruz. Eu acabei de ler o livro do profeta Zacarias. Esse livro fala sobre a restauração, né? Se fala sobre a restauração, também fala um pouco sobre a destruição e tudo mais, aquela história. Está tudo interligado, né? Os acontecimentos, eles têm uma ordem cronológica. Então o profeta Zacarias, ele vem falar sobre a restauração, um pouco sobre a restauração do templo, né? Fala sobre um pouco sobre a restauração do templo, que foi destruído pelos babilônicos, lá pelo ano 580 a.C. Então Zacarias, ele traz uma mensagem de encorajamento para o rei Josias, aliás, para o rei Josias, que era apenas um garoto de 8 anos. Eu até li um livro esses dias atrás aí, vi um filme que fala sobre a história do rei Josias. Muito legal. Então, é assim. Aí então, o profeta Zacarias, ele vem trazer essa mensagem, né? Encorajamento para que o rei Josias pudesse fazer isto. Ele foi ungido rei com apenas 8 anos de idade. E lá com uns 18 anos do seu reinado, ele reconstruiu o templo. Então ele estava aí com uns 25 anos, certo? Aí ele começou a reconstruir. Porque também ele achou, né, lá no templo, quando começaram a fazer a restauração, ele achou os livros da lei, né, dados a Moisés lá tanto tempo atrás. Eles estavam lá abandonados dentro do templo. Porque o templo foi destruído. A história é meio esquisita, eu estou falando aqui um pouco para vocês aí, um pouco sobre a história. Porque é muito cheio de detalhes, a gente nunca consegue. Tem que fazer um estudo bem aprofundado, estudar bastante para saber todos os detalhes. Mas então é assim, na minha concepção aqui dos fatos, então o templo foi destruído, mas não foi completamente destruído, né? Até porque eles acharam lá esse rolo. E fala que o templo foi reconstruído, não foi construído de novo. Então, logicamente, sim, a destruição do templo não foi completa. Destruíram tudo lá, quebraram tudo, mas ficou muitas partes em pé e tudo mais. Aí então eles se reconstruíram. A história toda certinha, eu gostaria de saber de tudo, eu sou bastante curioso, mas eu não sei. Dizem lá que a história, que a glória do primeiro não chegou nem aos pés do segundo, né? Porque o primeiro era adornado com muito ouro. Eles levaram tudo, né? Pois bem, então acharam lá o livro e trouxeram ao rei Josias. Aí o rei Josias começou a reconstruir o templo, fez uma reforma geral na questão de que eles estavam adorando a Deus, o Senhor, único e verdadeiro, mas também adoravam a muitos deuses estranhos aí, né? E estava tudo assim. Aí então ele começou a fazer uma restauração completa. Aí depois disso, lá quando ele já estava um pouco velho, tudo, chegou um profeta para ele e falou assim: não, Deus realmente, ele gostou muito de você. É dito também na Bíblia que nunca,
apareceu um rei que fizesse tanta coisa antes dele e nem depois dele nunca houve também. Então esse profeta que chegou falando para ele, não sei, me lembro agora que profeta era, mas ele disse assim: não, Deus, ele gosta muito de você e tudo. E essas coisas que você viu aí no livro, que as pessoas que praticam essas coisas, elas são, nossa, abominação para Deus, e que vai vir destruição para todas as pessoas que praticam essas coisas, a destruição vai vir realmente. A coisa está ruim, ficou ruim há um tempo atrás, agora parece que deu uma melhorada, mas vai ficar ruim de novo, vai ficar muito, muito ruim, né? E porque depois que o primeiro templo lá foi destruído, o povo começou lá, não tinha templo nenhum, todo mundo adorava lá a Deus de uma forma como queria e tudo mais. Volta e meia se levantava uma pessoa, um profeta, e tentava organizar as coisas e tudo mais, mas era aquela bagunça. Então veio Josias e reconstruiu o templo. Até Josias, né, o Zacarias, que é o profeta que traz toda essa mensagem para nós. Zacarias, ele, essa profeta, essa história também se encontra no livro de Reis, claro, né? Josias é o último, um dos últimos profetas aí, últimos reis, aliás, um dos últimos reis, porque logo em seguida aí vem Babilônia e leva todo mundo cativo para Babilônia. E Zacarias, assim como Ezequiel, Jeremias e Sofonias, até ele é um parente até do rei Josias. Todos esses profetas, eles são contemporâneos, eles viveram na mesma época. Jeremias, ele viu a destruição do templo, viu a destruição, viu todo o povo ser levado cativo. E aí depois ele fez o livro, escreveu o livro dele, né? Que fala sobre muita tristeza, né? O povo sendo levado cativo. E fala sobre a libertação também, muita libertação. Porque eles ficaram 70 anos cativos, né? E Ezequiel também. Ezequiel, se eu não me engano, ele era um dos cativos lá também, né? Ele lá de dentro também, da Babilônia, ele escreveu o livro dele. Mas agora, eu separei e trago para vocês aqui alguns versículos que são muito interessantes para a gente dar uma olhada, que está todos no livro do profeta Zacarias. Então, abra sua Bíblia comigo, ou apenas preste um pouco de atenção aí, e vamos fazer uma pequena oração antes de abrir a Bíblia. Senhor, nosso Deus amado e nosso Salvador Jesus, nos ajuda neste momento a compreendermos a Tua Palavra, a estudarmos ela diligentemente e a sermos moldados, modificados, transformados por essa Palavra a cada dia. Abençoa todas as pessoas também que estudam, né? E que ainda virão a conhecer a Tua Palavra aí, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Zacarias 10, 4.
De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Profecias a respeito do Messias, né? Aqui em Zacarias 9:9 diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo, o Salvador, humilde, montado num jumentinho cria de jumenta. Aqui fala um pouco sobre como Jesus entrou em Jerusalém, né? Ele chegou montado num jumentinho. Temos também Zacarias 11:12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram por meu salário 30 moedas de prata, que foi o que Judas recebeu para atrair o mestre. Esse dinheiro também, na época, era o que custava aí um escravo. Também a respeito do Messias. São todos os versículos que eu trago aqui para vocês que são a respeito do Messias. E Zacarias 2:10. Cantai e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Coisa linda, hein? Foi isso que Jesus fez, né? Isso que Jesus fez. Aqui tem uma coisa interessante também que fala aqui, ó, em Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Porque é o ideal, né? Que o sumo sacerdote seja também o rei, né? E é isso que Jesus vai fazer quando estabelecer o seu reino. Ele será o sumo sacerdote, aquele que toma conta de todas as cerimônias religiosas, e também vai ser o rei. Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe um like e comenta aí também. Se inscreva no canal, porque eu estarei trazendo mais vídeos para vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.